Olá, sejam bem-vindos ao canal da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, para mais uma palestra. Hoje nós estamos dando continuidade a uma exposição que fizemos há algum tempo nesta casa, está no canal da casa. Um título bastante longo, mas muito interessante, chamado Tende Bom Ânimo, Sou Eu, Não Temais. A palestra está lá, dê uma olhadinha, porque hoje é a continuação, na verdade, daquela exposição. Nós lembramos que a tentativa de esgotar um assunto como fé, especialmente envolvendo a figura de Jesus, é praticamente impossível numa, duas, três, uma semana de palestras. É muita coisa. O conteúdo é muito rico. Por isso nós estamos hoje, podemos até fazer outras tratando da mesma temática, falando a respeito da fé. O título hoje, vocês já acompanharam, a fé humana e a fé divina. Para que nós vejamos mais uma vez na prática, gostamos de trazer exemplos práticos, bem que o exemplo hoje não é muito prático, é uma ideia de como nós podemos nos sentir completos, felizes, realizados quando nós utilizamos da nossa fé, seja ela nossa enquanto a nossa própria condição de tornar real as nossas aspirações, seja a fé quando nós pensamos no nosso futuro, no nosso porvir, na nossa vida espiritual, na nossa vida, aspas, eterna, né? Que nós somos imortais, e na espiritualidade, nós estamos falando da fé divina. Para que isso fique mais claro, para que isso não reste qualquer dúvida, nós apresentaremos alguns slides daqui a pouco. Antes, porém, nós convidamos a todos para que façamos uma prece de agradecimento a Deus por esta oportunidade. Nós te pedimos, Jesus, que as tuas bênçãos, que são permanentes e contínuas, sejam sentidas por todos aqueles que estão nos acompanhando agora, em seus lares, em seu trabalho, onde quer que se encontrem, às vezes esperando uma palavra amiga, um reconforto. E a tua palavra é esse reconforto, Senhor, esse ânimo, esse fortalecimento das nossas almas para que nós suportemos esse período de provações, para muitos de expiação, pelo qual estamos passando. E que nós sejamos mais fortes, mais fortalecidos quando esse período tiver encerrado e nós tivermos superado com fé todas as nossas dores, as nossas dificuldades, porque elas são todas passageiras. Para isso, portanto, no entanto, nós precisamos da tua companhia, Senhor, e te pedimos para que permaneças conosco, amigo querido, hoje e sempre. Pois muito bem, meus amigos, falando em fé e falando em oração, que é tão bom fazer oração, nós convidamos a todos para que nos acompanhem nessas lâminas que nós preparamos para ajudar nas nossas reflexões. Nós temos aqui no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, o assunto exatamente tratando dessa temática tão significativa, tão importante para todos nós. A fé transporta montanhas. Nós preferimos escolher uma lição que está nas instruções do Espírito, que vocês verão daqui a pouco, a autoria da entidade espiritual, quando vai falar a respeito dessa dupla forma, desses dois modelos, dessas duas formas de fé, a humana e a divina, desse capítulo 19. Nós traremos alguns exemplos também, para, como dissemos, gostamos de trazer exemplo que fica mais rica, né? Fica mais, digamos, convincente, né? A nossa fala. Primeiramente, vamos ver o que o benfeitor espiritual nos traz. Ele nos diz que a fé, uma espécie de definição de fé, é a consciência no sentido de certeza que nós temos das faculdades, repetimos, falamos agora há pouco, até na prece, das imensas faculdades que nós temos depositadas em nós, que todos nós temos. É um erro pensar que nós somos alguém lançado ao acaso no mundo e entregues à nossa própria sorte. Não, nós somos seres com uma capacidade imensa, mas que infelizmente, na grande maioria das vezes, nós não despertamos para essa potencialidade.
E quem veio nos falar a respeito dessa potência, e não só falar, como mostrar, aliás, eu diria mais mostrar do que falar, foi o Cristo, foi Jesus. Ele mostrou pelos milagres, também aspas nos milagres, nós sabemos espírito, nós sabemos que os milagres não existem, mas aqui está colocado assim, vamos respeitar. O Cristo mostrou pelos milagres que fez o que pode o homem quando tem fé. A potencialidade que todos nós temos. Vós sois deuses, tudo que eu faço, tudo que eu fiz, vocês também poderão fazer e muito mais, ele dizia. Eram efeitos naturais, como já dissemos, cujas causas os homens daquela época desconheciam, mas que hoje nós sabemos que não são milagres, porque são explicadas pelo magnetismo, pela manipulação dos fluidos, que falaremos daqui a pouco também, que todos nós podemos fazer durante uma prece, por exemplo, né, que foram assuntos já que nós abordamos anteriormente também. Quando nós fazemos uma oração, nós estamos movimentando, transformando esses fluidos, fazendo com que as pessoas que estão passando por dificuldades recebam eflúvios de energia, de ânimo, de esperança, e se sintam fortalecidos, animados, e dependendo do mérito de um e de outro, até mesmo curados, por que não? A cura existe, né? Não é um efeito milagroso, mas é um efeito natural. A fé humana e divina, já dissemos. E aqui nós trouxemos, para que isso fique de maneira bem clara, como se processa uma e outra modalidade de fé. Ela é humana quando o homem aplica suas faculdades à satisfação das suas necessidades terrenas, eu diria materiais. Um exemplo bem típico, o retorno aos estudos. Quando nós temos fé, quando nós temos determinação, quando nós temos um foco, um objetivo, um propósito, nós conseguimos tudo aquilo que passa pela nossa cabeça. Por mais difícil que pareça. Aqui nós estamos falando da fé humana, dessa capacidade nossa de realização, que não tem limites. A gente toma, por exemplo, os grandes empreendimentos, as grandes empresas, por exemplo, ou as grandes construções, as obras de engenharia, as obras da ciência, as obras da navegação, as obras das viagens interplanetárias, são todas elas realizações humanas, construídas com base na fé. E nós trouxemos aqui para provocar o nosso público uma forma de demonstrar o que nós poderemos aurir, o que nós poderemos perder quando nós não temos a união da fé humana com a fé divina, que as duas caminham juntas. A fé divina, ela, segundo o próprio benfeitor nos diz, ela ocorre quando nós aplicamos essa potencialidade na busca das aspirações celestiais e futuras, ou seja, nós usamos, são as mesmas energias, são as mesmas vibrações, é o mesmo potencial, só que aqui com um foco diferenciado. Nosso objetivo aqui, com a fé divina, é crescermos espiritualmente, é pensarmos no futuro, planejarmos o futuro, empregarmos as nossas energias para o nosso futuro. Aqui eu trouxe um exemplo muito interessante, que eu não posso dizer que é uma história, eu posso dizer que é uma história, porque não temos comprovação, mas nada diz que não possa ter acontecido. É a história do alpinista. E diz assim: certa feita alguém resolveu escalar uma montanha muito alta. Aqui nós vamos fazendo aqui, essa é uma figura, uma metáfora, evidentemente. À medida que eu vou relatando essa história, vocês podem ir construindo, fazendo associações das dificuldades com as circunstâncias e tudo mais, com aquilo que nos acontece durante o dia. É bem fácil de fazer essa associação. Um alpinista resolveu fazer uma escalada imensa, uma montanha muito alta. Um desafio para a sua própria potencialidade física, a sua fé, digamos assim. E ele começou e fez a subida, começou a escalar essa montanha muito alta. Aqui a imagem que aparece, ela está clara, as rochas à mostra,
Mas a montanha que esse alpinista resolveu escalar era muito mais difícil que essa. Ela estava coberta de neve, os rochedos íngremes, não era nada plano, realmente muito difícil de subir. Ele estava sozinho. Ele começou e foi subindo, lançando corda e fincando as estacas e subindo. Quando ele estava numa parte muito elevada, muito alta, ele demorou na sua escalada, a noite chegou, o frio, a neve, a montanha coberta de neve. Ele sofre um ligeiro acidente, escorrega e despenca, mas como existem aquelas regras todas de segurança, os alpinistas sabem disso, ele sentiu que num dado momento houve um solavanco muito forte, ele foi seguro, preso pela corda. Mas a noite praticamente tomava tudo, a escuridão era quase total. Ele não via nada além de uma parede branca na sua frente. E ali pendurado. E o frio intenso, o frio muito intenso, os ventos cortantes, e ele ali pendurado. E ele pensa, e agora, o que eu faço? Como é que eu posso? Não posso subir, não posso descer, o que eu vou fazer? E um homem do mundo não tinha desperto em si essa fé divina, mas tinha essa fé, essa vontade, essa força de vontade, tanto é que foi fazer essa escalada. E o tempo foi passando, aquele homem começou a sentir as dores, aquela corda quase partindo ao meio, e ele resolveu pedir a inspiração divina. O que eu faço, meu Deus, o que eu faço? A fé humana sendo substituída pela fé divina. E como ele pediu, como todas as preces nós sabemos que elas são respondidas, veio uma resposta. Na sua mente ele ouviu, lá no fundo da sua mente ele ouviu, corte a corda. Ao mesmo tempo que veio essa ideia de cortar a corda, ele pensou, eu devo estar delirando. O frio talvez, a dor, o desespero, a escuridão, não sei. Porque cortar a corda, de onde pode ter vindo uma ideia dessas? Por favor, meu Deus, me ajude. E de novo a voz ecoou lá no fundo da sua mente. Corte a corda. Ele duvidou. Não posso fazer isso. Eu devo estar ficando louco, é um delírio. E não cortou a corda. Conta-se que, evidentemente que é uma história, mas repito, poderia muito bem ser verdadeira. Conta-se que no dia seguinte, quando as equipes de resgate foram até o local, porque ele demorou para chegar e não deu mais notícias e tal, ele foi encontrado pendurado por aquela corda, congelado, evidentemente estava sem vida, a uma altura mínima do chão, menos de 1 metro do chão. Com essa lição, meus amigos, eu estou dizendo que nós temos a inspiração divina o tempo todo, a intuição. Nós sabemos o que fazer. E quando pedimos a inspiração ou a ideia para que nós tomemos uma ou outra decisão na nossa vida, ela vem. Ela sempre vem. Aliás, os Espíritos nos ensinam que numa série de inspirações, a primeira delas aqui é a que nós devemos seguir. É a mais confiável. Então, quando nós, agora trazendo para a nossa realidade, que nós estivermos em dificuldade e fizermos a nossa prece, fizermos nosso pedido a Deus para que nós sejamos fortalecidos, que vejamos uma saída, não hesitem em adotar a sugestão que a espiritualidade nos dá. Por mais estranha às vezes que ela seja, cortemos a corda. Ou seja, aceitemos o convite, aceitemos a sugestão, quando ela é boa, evidentemente, claro. Se nós estivermos bem assessorados, não será outra a sugestão. Evidentemente, estamos tratando aqui de um contexto onde nós sabemos, evidentemente, o que estamos fazendo, como estamos fazendo, conhecemos toda a nossa realidade. Nesse ponto, eu posso dizer para todos nós, cortemos a corda. Ou seja, aceitemos a sugestão da divindade, daqueles que nos acompanham e que querem ver o nosso progresso. Surgiu uma ideia boa, uma ideia nova, o pensamento é esse, vai e execute. Não espere.
Não espere, porque amanhã a ideia passa, esfria, e depois nós nos arrependemos por não termos colocado em prática uma sugestão muito boa que tivemos depois de uma oração, de uma prece, de uma palestra pública, enfim, de um evangelho no lar, não é? Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades, que fica essa lição. Um pouco adiante nós lemos e aprendemos que o homem de bem, completando o que nós falamos, por isso trouxemos a ideia, a história do alpinista, o homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Se ele tiver esse pensamento, ele aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. É o homem fazendo essa associação da sua potencialidade humana, da sua fé humana, com o auxílio da espiritualidade, o auxílio de Deus, porque tudo bem procede de Deus, nós já sabemos. Essa lição é muito interessante porque todos nós temos ideias, temos planos, temos aspirações, desejos e necessidades. Por que não nos utilizarmos de um potencial como esse da fé, da oração? Por que não? Com a fé não há maus pendores que não se chega a vencer. Aqui nós estamos tratando não de uma fé humana, mas de uma fé espiritual, de uma fé divina, porque estamos tratando de uma questão de ordem moral. Eu sou imperfeito nesse ponto, eu tenho aquele vício, eu tenho aquela dificuldade. A fé ajuda. Quando nós pedimos o auxílio dos benfeitores espirituais para que nós sejamos alicerçados, amparados, sustentados numa boa resolução, eles nunca faltam. Eles nunca faltam. Virá sempre o auxílio, virá sempre a sugestão, a inspiração para que nós elevemos adiante as boas ideias. O poder da manipulação dos fluidos, nós falamos agora há pouco a respeito da cura, ele se dá por meio de uma energia do magnetismo humano, que é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação, dizem os espíritos. É pela fé que nós colocamos essas energias em ação e operamos curas e produzimos esses fenômenos singulares que outrora eram chamados de milagres. Como que isso pode acontecer? O princípio é muito simples. Todos nós estamos envoltos, mergulhados no que nós conhecemos e chamamos de fluido universal. Esse fluido, eles são compostos mínimos, invisíveis, e que, na verdade, compõem tudo que existe, constituem tudo que existe. Tudo que nós vemos e está à nossa vista, até o que não está à nossa vista, é consequência da transformação fluídica. Tudo isso é fluido. Num estado ou noutro estado, numa condição ou noutra condição. No seu estado original, ele é neutro, ele não tem forma, não tem textura, não tem nada. Ele é uma substância eminentemente neutra e pode ser facilmente manipulada pelo poder da nossa vontade. Por isso, quando nós fazemos uma oração, a prece, uma vibração em benefício das outras pessoas, nós estamos transformando esses fluidos, fazendo com que eles cheguem à pessoa necessitada e se encaixem, se justaponham ou se combinem com a mente, com o pensamento daquele que está precisando do auxílio, e esse pensamento vai se transformar em benefícios materiais, vai se materializar essas energias, trazendo o benefício do reequilíbrio orgânico, do reequilíbrio físico e, consequentemente, muitas vezes, consequentemente, a cura. É assim que se dá a cura. Pela manipulação desses fluidos. E todos nós, todos podemos fazer isso. Não foi por outra razão que Jesus disse, quando ficavam admirados das curas que ele fazia. Ele disse exatamente isso. Tudo que eu posso fazer, vocês também podem fazer, e muito mais. Ou seja, no futuro, relativamente distante, claro, nós poderíamos também operar aqueles mesmos milagres que o Cristo operava e que deixava as pessoas tão impressionadas.
Um pouco adiante, os Espíritos vão nos lembrar que se todos nós, já falamos disso agora há pouco, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos, convencidos da força que trazem ou que trazemos em nós, se todos nós tivéssemos a certeza disso, e se nós quiséssemos pôr a vontade a serviço dessa força, tem que ter essa vontade, porque a força existe, falamos dos fluidos, eles estão ali, inertes, esperando que alguém, uma força, uma potência, venha modificá-los, transformá-los. Para isso é necessário que haja a vontade. Por isso, os Espíritos, se nós quiséssemos pôr a vontade a serviço dessa capacidade de transformação fluídica, aconteceria isso aqui. Nós seríamos capazes de realizar o que, tem um A sobrando, até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Deus, meus amigos, minhas amigas, cria pelo poder de seu pensamento e da sua vontade. É com isso, é dessa forma que Deus espalha mundos pelo universo sem fim, pelo poder da sua vontade. Nós somos deuses com D pequeno, sabemos? Ou seja, o ensinamento do Cristo se refere a essa capacidade que todos nós temos de também produzir coisas boas. Que os deuses produzem coisas boas. Deuses, nós deuses encarnados. A divindade, o Criador Supremo, o nosso Pai Celestial, o incriado, que existe todo sempre. Ele tem o poder supremo, o conhecimento supremo, as virtudes supremas, no mais alto grau. E nós estamos todos, se existe uma fatalidade para a criação de Deus, é a felicidade. É ser tão feliz quanto possível usando essas capacidades. Essa força, esse poder que todos nós temos, que muitas pessoas se sobressaem e acabam sendo vistas como pessoas diferenciadas, quase místicas, magos, aspas, simplesmente porque colocaram em prática esse poder, essa força que descobriram em si mesmos. Não tem outra explicação. Não existe magia no sentido pejorativo, digamos assim, da palavra. Existe magia, sim, no sentido do conhecimento e da aplicação desse conhecimento para o bem, utilizando todos os recursos que a natureza nos concede, nesse caso especificamente os fluidos. Por isso nós temos essa lição tão apropriada quando repetimos, os Espíritos nos dizem que nós seríamos capazes de realizar o que até hoje todo mundo diz ou entendeu como milagre ou um prodígio, mas que não passa de uma capacidade que todos nós podemos desenvolver, todos nós temos em nós. Não sendo repetitivo, pleonástico. Todos temos essa capacidade. Essa mensagem de um espírito protetor, por isso não citamos o nome, foi anexada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1863. Antes de encaminhar para o nosso final, foi uma breve observação a respeito da análise dessa mensagem, nós gostaríamos de convidar a todos para que pensemos a respeito das circunstâncias que nos envolvem a todos nesse período e do que nós podemos fazer utilizando essas energias. Todos podemos fazer. Deixa eu tirar daqui para a gente conversar melhor. As nossas capacidades, meus amigos, elas são infinitas, são inúmeras e são de uma potência, eu diria, inimaginável. Nós não conhecemos, não sabemos o poder que temos. Essa que é a verdade. Muitas pessoas descobrem esse poder por meio da inteligência, do desenvolvimento intelectual, moral, físico, muitas vezes. E vemos, desculpem levar por esse campo, vemos assaltos muito bem arquitetados. Vemos crimes, está aí a informática, a internet, está aí muito bem elaborados. Nós ficamos um tempão pensando como que eles conseguiram chegar nesse ponto. Uma certa feita no interior do estado, vimos um caso deste, do uso dessa potencialidade para produzir lá um jogo, não vou entrar em detalhes aqui,
Era um bingo, usando a informática, inclusive, usando cartelas prontas, usando 3, 4 pessoas, enfim, são detalhes que eu não vou trazer aqui, que não é o momento, não é o caso, mas eu quero chamar a atenção da inteligência. Foi tão grande para montar aquilo, que depois que nós descobrimos, nós levamos horas para tentar compreender o que com muita facilidade uma pessoa arquitetou e colocou em prática. Então, se a gente tomar como ponto de partida essa capacidade intelectual que nós temos, e todos temos, não existe pessoa que não tenha condição, todos nós temos, todos, eu disse todos, num grau ou no outro grau, mas todos temos. Se nós tomássemos essas capacidades humanas, intelectuais, para a realização de coisas boas, nós transformaríamos o mundo numa geração. Sem medo nenhum de dizer, ou de estar errado, digo isso. Mas como impera em nós ainda, infelizmente, o que nós sofremos hoje é nada mais é do que uma resposta de um período muito longo de utilização equivocada dessas potencialidades. Quando nós quisermos modificar, aliás, o convite está sendo feito agora, não é? Infelizmente um convite de uma forma um pouco irresistível, eu diria, porque ninguém pode fugir. Somos aqueles que estamos subindo a montanha, a dificuldade veio, esse drama que o mundo está vivendo hoje é o vento gelado, é a neve, é a noite que chegou. Chegou a noite. Evidentemente que nem todos ficarão no escuro, porque muitos terão sua, aspas, luz própria, sua fé elevada, sua moral elevada, a sua confiança em Deus a tal ponto que não vão se deixar envolver ou se deixar dominar. Por mais que venha a pandemia, que venha a crise, as pessoas se mantêm firmes nos seus postos, como foi o convite de Bezerra agora dia 15 de março passado. Mas tem aqueles que, quando vem a sugestão, corte a corda, eles não cortam a corda. Eles preferem confiar mais em si mesmo do que confiar na inspiração divina. E quando amanhece o dia, ou seja, quando estivermos amanhecendo essa nova era, que já amanheceu, já está mais que amanhecida, muitos somos aqueles que não cortamos a corda. Ou seja, que não entendemos a mensagem, que não ouvimos a mensagem e, consequentemente, não cortamos a corda, não fizemos a transformação. Aí virão aquelas equipes imensas de espíritos, quando nós estivermos na espiritualidade já falidos, ou desesperançados, ou esquecidos de nossa própria responsabilidade, virão aqueles que nos encontrarão pendurados na corda, enregelados, abandonados muitas vezes. Mas o interessante de tudo, não esquecidos. Porque a prova, como nós contamos, é uma história, repetimos, que veio alguém, procura em busca daquele que sumiu, também todos nós teremos, e sempre teremos, a assistência da espiritualidade amiga, que vem em nome de Deus, em nome de Jesus, para nos socorrer. Estão fazendo isso agora. Ninguém fica ao desamparo. Evidentemente que nessa fase de transformação, de convite à transformação, muitos ouvirão e muitos não ouvirão, natural. Faz parte do processo. Mas aqueles que ouvirmos a advertência, que tomarmos boas resoluções, surpresa para todos nós, nós não sairemos em desabalada carreira no rumo do progresso, não. Porque todos nós temos os nossos amores, aquelas pessoas com as quais nos relacionamos, pais, filhos, mães, netos, bisnetos, seja o que for. E como aconteceu com Saulo, ou melhor, com Paulo de Tarso,
Ele não ficou ao desamparo, depois que teve a sua cabeça decepada. Tinha os espíritos amigos que estavam o tempo todo aguardando a sua chegada no mundo espiritual. Aliás, eram aqueles mesmos irmãos, os dois irmãos, né? O primeiro mártir do cristianismo, Gisiel, depois Estevão, e Abigail, a sua noiva amada. Enquanto o ser querido ficou na terra, cumprindo os desígnios de Jesus, eles permaneceram assistindo da espiritualidade como anjos protetores que eram. Quando o senador romano Públio Lentulus Cornélios vê a sua amada partir, também acontece a mesma coisa. Era levada para altíssimos planos espirituais. E um benfeitor que a acompanhava sentiu-a triste. Lívia, está triste, minha filha? E ela diz algo parecido com isso, sim. Tem um coração que pulsa junto ao meu, que está na retaguarda. E o benfeitor não faz força para que ela vá, não, é muito pelo contrário. Ele diz: eu te conheço, por favor. Te conheço no sentido de ser a bondade do teu coração. Pode voltar para buscar o teu amado. Ela vem e acompanha o senador, depois como escravo, depois como outras tantas existentes, até hoje acompanha o nosso Emmanuel. E assim somos todos nós. Conta-se que certa feita um indivíduo saiu aqui da terra, cumpridor de suas obrigações, fazia tudo certinho, cumpria com todos os seus papéis na sociedade, na família, e pensava consigo mesmo assim: eu vou para a espiritualidade. Tinha alguma noção disso? Não se tratava de um espírita, mas não precisa ser espírita para saber dessas coisas. Ele tinha essa noção do avanço da vida, enfim, chegou, foi recolhido numa colônia espiritual, um lugar onde equivalia a sua condição, seus méritos, enfim. Espírito relativamente feliz. E olhava sempre para o alto e dizia: eu quero ir para altos píncaros da espiritualidade, quero subir, quero subir, quero subir, eu quero subir. Eu quero ser um espírito que evolui, só evolui, evolui, evolui. E os amigos olhavam para ele e diziam assim: mas puxa, mas... E como é que você vai fazer isso? Porque eles sabiam que se dá através do interrelacionamento entre as criaturas, evidentemente, um ajudando ao outro, assim, nós todos subimos juntos. Ninguém sobe sozinho. Ele mudou de ideia o dia em que ele estava na sua colônia espiritual, e uma luz muito forte, mas muito forte, brilhou na noite na direção da terra. Todos ficaram assombrados com aquela maravilha descendo na direção da terra. Ele se assustou e perguntou: o que é isso? O que foi isso? E os amigos disseram: são os prepostos de Jesus descendo à terra para fazer socorro aos necessitados. Aí ele caiu em si e concluiu: eu tenho que voltar. Enquanto restar alguém aqui embaixo, que somos todos nós, precisando de ajuda, eles não se esquecerão de nós. Por um gesto de extrema misericórdia divina, daí a fé, eles virão nos socorrer. Nós seremos socorridos. Já fomos muitas vezes e seremos muitas outras vezes. Por isso, meus amigos, não se acanhem em dobrar os seus joelhos da alma, do coração, e render geralmente as suas preces de gratidão a Deus, e pedir a Ele, a Jesus, para que nos abençoe, para que nos ampare. Porque o Cristo disse também: pedi e obtereis. Batei
e abrir-se-vos-á. O pedir e o bater são verbos, já dissemos isso várias vezes. O verbo denota ação, proatividade. O ir a cá está em busca de algo, de alguma coisa. Usando para isso todos os recursos que nós tivermos, recursos materiais e, sobretudo, recursos espirituais. Mas tem que haver essa predisposição. Por isso Cristo disse, pedi. Ou seja, peça e você vai obter. Bata e a porta vai se abrir. A fé é muito bonita. A fé eu tenho comigo como uma das potencialidades mais nobres da criatura. Mas ao mesmo tempo os Espíritos dizem que a fé sem obras é nula. Porque alguma coisa tem que ser feita. Em benefício daquele que pede e, sobretudo, em benefício daquele por quem nós pedimos. Porque é nos ajudando uns aos outros que nós conseguiremos transformar esse planeta. Então, meus amigos, encerrando a nossa fala de hoje, deixamos aqui o convite, não percam tempo. O tempo passa muito rápido. Esses 30, 50, 60, 80, 90 anos que passamos aqui na Terra não é absolutamente nada, né? Quando contado no mundo espiritual. Certa feita, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, amigo do Chico Xavier, fez um elogio rasgado ao Chico. Na época que o Chico fazia 60 anos de trabalho na seara mediúnica, na seara de Jesus, 60 anos. Jerônimo, muito feliz, cumprimentou o Chico. Chico, que maravilha, 60 anos de atividade. O Chico olhou para aquele jeitinho e disse assim, meu filho, para onde eu vou 60 anos são 6 minutos. E Jerônimo caiu em si de novo e falou, meu Deus, o que eu não tenho feito nada. Agora entendemos por que ele saía mesmo numa cama, numa Kombi rodando o Brasil, fazendo as suas prédicas, suas exposições, uma mais bela que a outra. Porque ele sabia que o tempo tem um valor inestimável. E é para que nós empreguemos bem esse tempo, meus amigos, nesse período em que estamos tendo essa oportunidade de rever os nossos conceitos, de estudar e estudarmos-nos, para que nós saibamos quem somos, com a proposta de Joana de Ângeles, praticamente todas as suas obras, para que nós saibamos quem somos, para que nós descubramos nossas potencialidades, utilizemos a nossa fé humana, sim. Construiremos muitas coisas usando a fé humana, muitas coisas, muitas. Repetimos aqui as obras todas gigantescas espalhadas pelo mundo, as pirâmides, as grandes usinas hidrelétricas, as estações espaciais, tudo já falamos. Fé humana. Mas a fé humana tem que ser associada num momento ou no outro à fé divina. Tudo isso tem que ser utilizado para o nosso progresso espiritual. Porque nós evoluímos muito tecnologicamente. Está aqui uma prova. Está aqui os recursos. Essa palestra aqui pode ser assistida aqui em Curitiba, aqui no Paraná, no Brasil, no Japão, na China, na Itália, em qualquer lugar do mundo. Em tempo real. Até no espaço. Pode ser assistida, pode ser vista. Maravilha, ótimo, excelente. Tudo resultado da construção humana. Do trabalho árduo, reconheçamos, utilíssimo, muito útil, a prova está aí também, da inteligência do homem. E somente agora, com esse convite que a natureza nos fez, nós estamos dando um outro destino para esses recursos.
que por muito tempo foi usado comercialmente, de uma forma ou de outra, enfim. Agora não. Está aí. Estamos usando os recursos, finalmente, associando o resultado da nossa fé humana, colocando nesses recursos midiáticos essa possibilidade de fazer essa ascensão espiritual, que sempre esteve à nossa disposição, mas nós não percebíamos, não é verdade? Os meios estão aí. Nós agradecemos mais uma vez pela presença, mesmo que virtual, de todos vocês. Estamos profundamente agradecidos pelo convite da Sociedade Espírita Mensageiros da Paz, os Mensageiros da Paz, sempre. Nos colocamos à disposição, sempre que houver tempo, a gente, evidentemente, sempre há tempo, né? A gente pode equacionar isso. Nós voltaremos aqui para falar um pouco mais de Jesus, um pouco mais da doutrina espírita, um pouco mais dessa maravilha que é esse facho de luz na escuridão. Por isso te agradecemos, Jesus, aos benfeitores amigos, por esta oportunidade e pedimos mais uma vez para que as tuas bênçãos, Senhor, cheguem aos lares de todos aqueles que nos acompanham agora, onde quer que eles se encontrem. E que a tua presença seja, também já pedimos e pediremos sempre a mesma coisa, a tua presença seja sentida em forma de saúde e de paz, e de muita harmonia, de muita fé, de muita esperança no futuro. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado, senhores, muita paz.